Olá, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui a semana 8 do curso de Noções Gerais de Contratações Públicas. Então, a gente já teve da semana 1 a 6 relativo a contratos, e da semana 7 a 12 vai ser referente às licitações da administração pública. Então, a primeira aula a gente teve na semana passada, a nossa apresentação, e nessa semana a gente vai falar sobre dispensa e sistema de registro de preço, ok? Então, aqui o sumário a gente deixou, que é a dispensa, nada mais é que uma contratação direta realizada pela administração pública, através de dispensa, inexigibilidade, ou agora, eu não coloquei aqui no material, mas está disponível na lei o credenciamento, depois eu posso até falar para vocês também na legislação, tá como não está dentro do material, mas porém está diretamente ligado à contratação direta, ok? Inicialmente, a gente vai falar da contratação direta. Então, a contratação direta na nova lei de licitações, ela está principalmente elencada no artigo 72 a 75 da legislação. Eu vou só tirar minha imagem aqui, pessoal, só um minutinho. Então, da contratação direta de 72 e 75, e o que é uma contratação direta? A contratação direta é uma exceção à contratação, e sempre tem que haver alguma justificativa para a gente realizar a contratação direta. Então, a regra é licitar, a contratação direta é a exceção. Então, aqui eu deixei até um tópico aqui do TCU. Então, a licitação é a regra para a administração pública de compras de bens e contratação de obras e serviços. No entanto, apresenta exceções essa regra. Quais são as exceções? As exceções estão estipuladas, então, nos artigos 72 a 75 da nova lei de licitação. Ok? E qual é, principalmente, o que o pessoal faz sobre contratação direta? É principalmente as dispensas de pequeno valor e as inexigibilidades. Então, essas duas contratações relacionadas, principalmente, elas são as principais dispositivos que é utilizada a contratação direta, principalmente agora na nova lei de licitação, e também já era utilizada muito na lei 866. Agora, com a nova lei de licitação, a gente possibilitou o aumento do valor da possibilidade de dispensa de pequeno valor. Antes era 16 mil, em aproximadamente 16 mil reais para compras em geral, 33 mil reais para obras de serviço de engenharia. Hoje aumentou razoavelmente em relação à Lei 866. Então, iniciou com 50 mil reais para compras e serviços em geral e 100 mil reais para obras, serviços de engenharia, e também uma novidade, a manutenção de veículos enquadra como 100 mil reais. As inexigibilidades, principalmente, é realizada de forma... eu vou passar posteriormente aqui, vamos no tópico aqui, só para a gente não se perder, mas depois eu falo diretamente sobre a inexigibilidade. Deixei aqui um tópico aqui, principalmente para vocês, se quiserem ver depois, sobre um texto. Ele é até um pouco antigo aqui, ele não está diretamente ligado à nova lei de licitação, porém, a nova lei de licitação incorporou a doutrina relativa à lei 866. Então, o que é a dispensa de licitação, e o artigo, principalmente o artigo 72, ele ele enfatizou isso, entendeu? Que eu vou citar depois aqui. Então, o Marçal Justin Filho, ele já falava que a ausência de licitação, ele não é, na verdade, uma contratação informal que pode tudo. Então, a ausência de licitação, ela deve ser realizada com formalidade, com um processo, e principalmente a gente seguir todas as etapas. Então, a Lei 866, ela deixava em aberto, a nova Lei de Licitação agora, ela dá um rol dos documentos que devem ser seguidos e os procedimentos. Então, o artigo 72, ele já fala sobre isso, diferentemente da Lei 866, onde a dispensa de licitação ficava um pouco solta. Então, agora a gente tem já quais critérios a gente deve seguir,
diferentemente da antiga lei. Então, já estava falando aqui, desde 2012, que a gente deveria seguir um rol, os procedimentos e processos relativos para fazer a dispensa. Então, vou deixar aqui para vocês, dar uma lida no material, só para vocês terem noção. Então, aqui, o artigo 72, o que fala? O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade, dispensa e licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos. Então, agora, já dá a instrução do processo. Então, primeiramente, é o documento de formalização da demanda. Na administração pública federal, a gente chama ele de DFD, entendeu? Ele não, em muitos casos, ele não é obrigatório, é um documento para a administração pública relativo ao plano de contratações anual, que também pode ser utilizado e até deve ser utilizado pela administração pública, tanto estadual quanto municipal. Os estudos técnicos preliminares, aqui deixou aqui, se for o caso, entendeu? Então, mas aí eu indico que vocês façam um estudo técnico preliminar, análise de riscos, o termo de referência, projeto básico, projeto executivo, em praticamente em todos os casos. Logicamente, se vai contratar uma obra ou serviço de engenharia, você não vai usar termo de referência, sim, projeto básico ou projeto executivo. Se vai realizar uma contratação de compra de material, vai usar o termo de referência. A análise de risco ela é utilizada muito, no caso, em relação a serviço, onde é possível ter um risco, que a administração pública já deve realizar um mapa, realizando essa análise de risco, sugerindo quais riscos decorrentes daquela contratação e, principalmente, quais possibilidades de você mitigar aquele risco, entendeu? Se acontecer no caso da empresa falir, se a empresa não cumprir o contrato, quais são as providências a serem tomadas. Então, a gente tem, sim, principalmente nos casos de contratação contínua, né, em relação à licitação, e também através de dispensa de licitação também, se for o caso, pelo valor, talvez, 100 mil reais, pode ser uma dispensa que vai ser o ano inteiro executada. Então, a análise de risco é importante, sim. Bem como o estudo técnico preliminar. O estudo técnico preliminar, como na aula passada a gente apenas informou, entendeu? O estudo preliminar, você vai realizar esse estudo para verificar se aquela contratação é viável ou não, entendeu? Talvez no estudo técnico preliminar já vê a viabilidade ou não da contratação e pode talvez parar já ali, não realizar a licitação que não for viável, ok? A estimativa de despesa, então, a gente realiza muito. O que é estimativa de despesa? Então, a gente vai verificar se tem a despesa para aquela necessidade. Parecer jurídico, parecer técnico, se for o caso. Então, nesse caso aqui, tem parecer jurídico, principalmente em caso de inexigibilidade de licitação, dispensas relativas fora do rol do inciso 1 e do inciso 2, ela deve passar por parecer jurídico e principalmente aquelas que têm contrato que não é padronizado, ok? Então, contratos não padronizados, ele deve sim obrigatoriamente passar por parecer jurídico. A administração pública federal tem algumas orientações normativas que alguns casos pode ser dispensado parecer jurídico, desde que seja uma uma dispensa padronizada, ok? E não há dúvida jurídica sobre o objeto a ser contratado. Então, se tiver dúvida jurídica, há necessidade sim de solicitar parecer jurídico. Então, vocês aí, principalmente quem não tem conhecimento jurídico, se vocês têm dúvida, é aconselhável sim. Somente em alguns casos aí é possível não ter, mas aí o órgão deve estar regulamentado isso também, ok? Demonstração de compatibilidade e previsão de recursos orçamentários. Então, há o recurso orçamentário, para verificar, a gente não pode fazer dispensa ou qualquer licitação sem ter o recurso orçamentário, ou adequação orçamentária, ou a declaração, o atestado, cada lugar, órgão fala de uma forma. Comprovação que o contratado preenche os requisitos de habilitação, então isso aí vai estar normalmente no aviso de dispensa eletrônica,
ou no aviso de contratação direta, que mudou o nome, a razão da escolha, então quais são os critérios objetivos para escolher o contratado, a justificativa do preço, então a gente vai fazer pesquisa de preço, sim, na dispensa de licitação, principalmente aquela que é de menor valor, as dispensas ou inexigibilidade que são exclusivas ou singulares, ou únicas, ou que demonstram notória especialização, a gente também não pode contratar sem justificar o preço. Então, a gente vai contratar uma assessoria jurídica, um curso de capacitação, de licitação para a realização no órgão de vocês, aí vocês têm que verificar o preço, verificar se aquele curso custa o que foi orçado. A gente não pode contratar, a gente tem que ter notas fiscais que ele realizou aquele serviço em outros locais, logicamente. Quando a gente contrata por notória especialização, a gente não vai fazer uma concorrência entre os participantes, entre os licitantes, entre os fornecedores. E sim, a gente verificar se o preço dele é compatível, que a gente pode pagar, e se está compatível com o que ele cobra para os outros órgãos, ok? A autorização da autoridade competente, você, logicamente, tem que o prefeito, o secretário tem que autorizar a contratação, e o ato que autoriza a contratação direta e extrato de contratação deve ser divulgado. Então, na administração pública federal e nos manuais da AGU, a gente já tem o aviso de contratação direta. Então, vocês podem seguir ele, entendeu? Se for o caso. Ou, se não for licitação eletrônica, deve ter algum documento que vai ser divulgado aí, ok? Então, você vai fazer o ato que autoriza ou extrato no PNCP. Para os municípios de menores, pode ser que não seja PNCP. Só um minutinho, pessoal. E quais são os tipos de dispensa, pessoal? Então, os tipos de dispensa são a licitação dispensada, dispensável e inexigível. Não mudou os critérios já vêm elencados já na Lei 866, a Lei 14.133 manteve, entendeu? Então, a dispensa de licitação dispensada. Então, eu vou citar depois. E é dispensável. O que é dispensável? É dispensável quando você pode realizar a licitação, mas em virtude da oportunidade, conveniência ou até facilidade, você vai escolher fazer a dispensa. Quais são essas dispensas? A dispensa do inciso 1, inciso 2, do artigo 75 da lei. Só aqui está errado, pessoal. Desculpa aí, depois vocês considerem o artigo 75 da nova lei de licitação, ok? Então, são as licitações elas são dispensadas, entendeu? Então, você pode escolher em fazer uma licitação ou fazer uma dispensa. Okay? Então, o artigo 75 da lei, então, são as hipóteses. Pessoal, só desculpa aqui, ó. O artigo 76, no caso, que é a licitação dispensada, ok? Que é principalmente a alienação. Depois eu pego a lei aqui e mostro para vocês. Vamos na dispensável aqui, que eu acho que quase todo mundo já vai falar aí, entendeu? Quase todo mundo já utiliza, e a gente depois vai no artigo 76 e mostra de forma detalhada lá, ok? Então, a dispensada é 76, está correto aqui, e a dispensável é o artigo 75. Então, o artigo 75, inciso 1 e 2. Então, quais são as situações? Existe a possibilidade de contratação através do procedimento licitatório, mas é escolhido realizar a dispensa de licitação. Em virtude do quê? Em virtude da burocracia, da facilidade, da agilidade que a dispensa proporciona a todos os processos. Então, essas são as vantagens da dispensa. Então, você não vai publicar uma licitação, principalmente em virtude somente para fazer um item de 2 mil, 3 mil, 10 mil, 20 mil. Então, você pode fazer até 57 mil e poucos reais, você vai fazer uma dispensa. Também deve ser analisado se há fracionamento, você não pode também fazer uma dispensa
onde há fornecimento contínuo. Então, todo mês eu faço uma dispensa de R$ 10.000. Então, eu tenho que verificar. É ideal fazer dispensa? Talvez não é, talvez é antieconômico para a administração, entendeu? Então, o ideal é que se faça dispensa de pequeno valor e esse valor anual não ultrapasse R$ 57.000 e pouco, que é o valor da dispensa de licitação, ok? Aqui estão tá os valores, principalmente, são 114.165 para obras, serviços de engenharia e manutenção de veículos, e R$ 57.000, 208,33 para compras e outros serviços. Ok? Só uma observação, pessoal, em relação à manutenção de veículos, na verdade, esse valor aqui, depois vai chegar, vou explicar para vocês, tem um valor também que vocês podem fazer, talvez até ultrapassar aquele valor lá. Mas é uma exceção, principalmente, essa exceção foi realizada principalmente nos casos de polícia rodoviária federal, de órgãos que ficam muito longe dos centros urbanos, você precisa fazer talvez manutenções constantes no veículo. Então, há necessidade sim de fazer a dispensa. Então, o carro está em carro, veículo, alguma coisa está sempre em movimento. Então, você não, o contrato que a pessoa talvez tem em uma cidade, naquela cidade não vai ter, então você talvez tenha que fazer essa dispensa. Dispensa de baixo valor, já expliquei para vocês aí, entendeu? É a dispensa que a administração escolhe fazer essa dispensa, então a gente a gente tem a possibilidade de escolher fazer dispensa. Aqui, eu coloquei aqui para a contratação de uma manutenção de veículos, você pode fazer a dispensa de licitação e não vai aplicar o limite desde que você faça o valor de 9.153. Então, cada vez aquele valor não vai entrar no limite anual. Se você fazer todo mês 9.153, logicamente ele pode até ultrapassar o valor lá limite da manutenção de veículos, porém, ele não vai constar. Então, de 15 em 15 dias, o carro estragou. Logicamente, a gente tem que ver se o carro é compatível e é antieconômico para administração, mas pode acontecer que não seja um carro, seja vários carros que vai estragando e há necessidade de fazer dispensa, em virtude de não ter um contrato. Nesses casos, é ideal até ter um contrato contínuo de manutenção de veículos, mas pode acontecer de fazer isso acontecer, principalmente órgãos que ficam fora da sede, fora de locais remotos, ok? Obra, serviço de engenharia também é a mesma situação, tem que verificar o valor, se caber no valor, pode ser realizado, ok? Aqui, pessoal, eu não vou citar todas as possibilidades de dispensa, vou citar somente as principais. Então, a dispensa tem o rol taxativo, então você não pode escolher fazer dispensa, você pode talvez tenha a oportunidade de fazer dispensa de valor em vez da licitação. Mas você não pode criar uma regra para dispensa. Ah, eu preciso fazer uma dispensa para contratação de aeronave. Se não tiver no rol, você não pode, entendeu? Então, tem o rol do artigo 75 que está determinado quais possibilidades de dispensa. E uma possibilidade de dispensa, que talvez é uma das principais, que tem um rol taxativo e não tem limite de valor, lembrando isso aí, não tem limite de valor, porém, deve-se justificar o preço. É a dispensa do inciso 8 do artigo 75 da Lei 14.133, que trata da dispensa emergencial. Então, situações de emergência, calamidade pública, faz-se necessário, quando há necessidade da dispensa emergencial, pode ser realizado. Então, a gente não vai esperar. Talvez a cidade acabou a luz, a cidade teve um problema. A gente não tem como esperar fazer uma licitação para aquele objeto. Então, a gente vai recorrer à dispensa emergencial. Para isso, idealmente, quando tem a calamidade pública ou emergência, tem que ter municípios decretam emergência ou calamidade pública, ou algumas situações que está imprevista mesmo, que não há
calamidade pública e emergência, ok? Então, a gente não vai esperar uma pessoa, talvez, morrer para comprar um remédio até aguardar a licitação, entendeu? Há uma decisão judicial, há outra situação, a gente tem que fazer a contratação e não aguardar, entendeu? Há a possibilidade de a gente planejar fazer uma licitação, é o aconselhável. Não há possibilidade, não foi erro de planejamento e surgiu a necessidade, a gente tem que fazer emergencial, desde que justificada a contratação e também o preço. Dispensa referente à licitação deserta ou fracassada. Então, muitas vezes a gente faz licitações e a gente não tem êxito nas licitações. Então, o que a gente vai fazer? Larga a mão dessa licitação? Não, a gente precisa do objeto, precisa do material, a gente tem que comprar. Se a gente está licitando, a gente vai ter que contratar. A gente pode repetir a contratação, se for o caso, se houver tempo, ou se a gente houver necessidade de contratação de forma imediata, a gente não vai usar a dispensa emergencial, e sim a gente utiliza a dispensa de licitação deserta ou fracassada, ok? Desde que seguido o edital, entendeu? Os critérios objetivos do edital que possam ser feridos. Se foi um erro, talvez, de planejamento, um erro, talvez, num preço, a gente talvez tenha que fazer outra possibilidade, repetir a licitação. Mas desde que esteja dentro do edital, a gente pode sim fazer a dispensa em virtude de licitação deserta ou fracassada. A nova lei de licitação, ela já definiu e colocou que você deve fazer essa dispensa no prazo de até um ano. Então, você fez a licitação agora em fevereiro. Anteriormente não tinha um prazo, era o bom senso do gestor. Hoje a própria lei já colocou um prazo aqui máximo que pode ser feito, ok? Lembrando que o que também, pessoal? Só uma diferença entre a Lei 866 e a nova lei de licitação, as dispensas referente ao artigo 75.8, dispensa emergencial, também aumentou. Anteriormente, a Lei 866 era 180 dias, com a nova lei de licitação, a dispensa emergencial pode ser realizada no prazo máximo de até um ano. Então, deu uma folga maior aí para a gestão pública. Mas também a gente tem que verificar quem deu causa, se foi o caso, ok? Aqui, referente à licitação deserta fracassada, então tem que seguir, manter todas as condições, é realizada até um ano, não surgirem novos licitantes interessados, não há possibilidade de repetir o edital, entendeu? E não houve preço, talvez não estão compatíveis com o valor de mercado. Aqui, o rol vai ser taxativo, então as demais possibilidades já vai estar lá. Então, para compra de hortifruti, compra de materiais para pesquisa científica, então vai estar várias possibilidades indicadas no artigo 75. A dispensa de licitação, como a licitação deve seguir os princípios constitucionais e legais, ok? Aqui, pessoal, eu deixei um exemplo aqui, referente à administração pública federal. Hoje, a administração pública federal, ela tem uma instrução normativa referente à execução da dispensa. Então, não trata de uma instrução normativa para o Estado, para o município, sim somente para a administração pública federal, ou quando há transferência voluntária de recursos, se for realizada a dispensa. Então, a administração pública federal hoje tem a IN7, ela vai regulamentar todas as condições para a realização da dispensa, então, acho que eu coloquei como indicado aqui, ela vai estar, se não tiver no material, eu posso mandar para vocês também aqui. Então, a administração pública tem que ser feita dispensa eletrônica obrigatoriamente, para ser feita dispensa sem disputa eletrônica, a gente tem que justificar, a gente tem que adotar os documentos padronizados da AGU, tem que realizar trâmites, dar um prazo mínimo de 3 dias de publicação do aviso de dispensa de licitação até a mini sessão pública que a gente fala, entendeu? A sessão pública das propostas de dispensa. Então, acaba sendo um mini pregão. Então,
Depois, se puderem verificar, não é o requisito obrigatório, mas principalmente em relação às contratações, quando há transferência voluntária, ou se a administração pública, estadual, municipal, queira seguir também a dispensa eletrônica, é uma instrução, uma normativa importante que vocês devem observar. Inexigibilidade de licitação. Então, o que é inexigibilidade, pessoal? Inexigibilidade, o artigo 74 já fala de forma direta, é inexigível licitação quando há inviabilidade de competição. Então, nesse caso aqui, há inviabilidade de competição, você faz inexigibilidade. O que é inexigibilidade? A exclusividade, a singularidade e a possibilidade de escolha por notório saber ou especialização. Então, você não vai escolher um profissional técnico que acabou de sair da faculdade em virtude que não tem a experiência necessária, talvez, para fazer um processo administrativo, um processo, qualquer outra situação, assessoria jurídica. Então, você tem que ter, sim, uma notória especialização. Não vai contratar, talvez, alguém que não tem experiência, não tenha capacidade para fazer. Como que você vai medir? É de forma subjetiva. Então, você vai ter que ter justificativa, tem alguns critérios que são objetivos, mas a escolha acaba sendo, na verdade, uma escolha talvez discricionária da gestão, desde que atendidos os requisitos, ok? Então, inciso 1, aquisição de materiais exclusivos, ok? Então, esse aqui é exclusivo, ele não tem, só pode ser fornecido por um serviço. Então, você compra, então, no caso, talvez um equipamento importado. Você precisa daquele equipamento, talvez, os, os materiais de consumo daquele equipamento só é fornecido por um fornecedor, você vai ter, é exclusivo, então não tem o que fazer. A gente tem que comprar dele no preço que ele vende para todo mundo, ok? Ele não pode vender acima para você, mas você tem que comprar dele. Contratação de profissional do setor artístico, então não tem também que você vai fazer uma concorrência, a não ser que vai ser bandas de em geral, mas um, um profissional do setor artístico, um cantor, ele é exclusivo, ele vai ter a sua assessoria, ou ele vai ter o seu empresário exclusivo, entendeu? Então, isso aí também é discricionário pelo gestor. A observação que eu falo é que você não deve pagar acima dos valores que ele cobra de outras prefeituras, de outras situações. Então, idealmente, pedir notas fiscais que ele cobra aquele valor mesmo, entendeu? Então, ele não pode cobrar 1 milhão de um, 500 mil de outro, ou 50 mil, 100 mil. Então, ele tem que ter um padrão. Pode ser que o padrão dele pode ser tantas horas, então tem que ter alguns critérios objetivos para a definição do preço. Critério para escolha, aí é do gestor. Então, o gestor, desde que atendido, seja um profissional artístico consagrado, que esteja na mídia, não é tão difícil justificar. E o terceiro, que talvez pode ser que esse aqui não há exclusividade, porém há necessidade de comprovação. Então, contratação de serviços técnicos de natureza predominante intelectual, entendeu? Ou de empresa de notória especialização, não podendo ser contratada publicidade e divulgação. Então, você vai precisar fazer uma necessidade de estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos, pareceres, perícias, assessoria, fiscalização, treinamento e aperfeiçoamento pessoal. Você talvez precisa de uma capacitação dos servidores da prefeitura, capacitação dos professores. Então, você não vai licitar essa concorrência. Você vai contratar um profissional capacitado que realmente você precisa daquele serviço dele, ok? Logicamente, tem a justificativa, tem outras situações que devem ser inseridas dentro do processo, ok? E aqui, pessoal, objetos que sejam
ou possa ser contratados por meio de credenciamento. Isso aqui é uma nova possibilidade que a nova lei de licitação colocou. A antiga lei falava, mas não falava de forma direta. O credenciamento nada mais é uma inexigibilidade de licitação. O que é o credenciamento, pessoal? Não sei se você, acho que praticamente todo mundo conhece as as clínicas do Detran de Minas Gerais. As clínicas do Detran de Minas Gerais já são credenciadas. Antigamente fazia pela antiga lei de licitação, agora provavelmente vai ser feito pela nova lei de licitações. O que é o credenciamento? O credenciamento possibilita que tenha o profissional, ele tem a clínica, então ele vai, no caso da clínica do Detran, tem um médico, ele tem o profissional psicólogo, tem os outros profissionais, a residência, então ele vai credenciar para ofertar aquele produto, ou serviço, no caso aqui. Então ele vai, a administração pública, ela vai abrir um chamamento público, um edital de credenciamento, e vai credenciar. Logicamente, vai ter alguns critérios, pode ser que uma cidade tenha a possibilidade de ter uma, duas ou três, entendeu? E esse credenciamento, ele vai, como se fosse um serviço público, então ele tem um preço tabelado, você vai chegar lá, se for em uma, for no outro, ele vai ser um preço tabelado. Então, alguns casos pode escolher, pode ter credenciamento também, se está aqui por prefeituras talvez precisa que oferte exames, então ele pode credenciar clínicas, talvez, e tabelar o preço. Talvez a pessoa vai lá, vai chegar, vai pagar aquele preço. Talvez eu não precise, talvez, fazer talvez pagar, talvez pessoa, talvez faça um credenciamento que é realizado talvez de uma clínica, ok? Há outras formas de credenciamento também que posso colocar depois aqui alguns artigos, principalmente referente a credenciamento. Depois, se vocês tiverem dúvida, eu posso auxiliar vocês. Aquisição ou locação de imóvel, entendeu? A aquisição ou locação de imóvel inicialmente era na lei 866 como dispensa. Na nova lei de licitação agora passou a ser como inexigibilidade. Então, você vai locar um imóvel ou adquirir um imóvel através de inexigibilidade, não mais dispensa de licitação. Aqui, só umas observações aqui nas contratações do inciso 5. Deve ser observado os seguintes requisitos. Só antes não tinha requisito, você escolhia o imóvel e era aquele imóvel que você locava ou você adquiria. Agora não, agora você tem que ter avaliação prévia do bem, então com corretores, com outras situações. Vai ter que exigir por que você quer aquele imóvel. Então, a localização dele é aquela, é melhor, a localização é mais acessível, tem talvez rampa de acessibilidade. Então, tem que ter alguns critérios, sim. Não pode ter imóveis públicos. Então, se não tem imóvel público, a prefeitura não tem imóvel público disponíveis que atenda objeto, então vai ter que ter. E ele é de forma singular. Então, igual eu informei aqui. Então, por que está contratando ou está fazendo a contratação daquele, locando ou comprando aquele imóvel. Aqui eu coloquei uma doutrina do Marçal, principalmente em relação à alocação de imóvel. Logicamente, anteriormente era dispensa, agora passou a ser por inexigibilidade. Continua aqui como inexigibilidade, pessoal. Então, o artigo 74 fala sobre os permissivos. Pô, aqui eu deixei uma orientação aqui do TCU, entendeu? Sobre a inviabilidade de competição, por que inexigibilidade. Então, e sobre a contratação direta aqui, a gente encerra por aqui. Depois, se tiver dúvidas, eu falo no final aqui, ok? Sistema de registro de preço. Sistema de registro de preço, eu acho que praticamente todos os órgãos já municipais, estaduais, federais, utilizam o sistema de registro de preço. Então, a gente não vai fazer
contratação todo mês. Então, eu até citei aqui que pode fazer dispensa todo mês, mas não é o mais adequado. Então, a gente já faz uma licitação e faz uma licitação no sistema de registro de preço e faz uma ata de registro de preço para a gente poder adquirir aquele bem ou serviço de forma constante, ok? O sistema de registro de preço agora, na nova lei de licitação, ele tem a possibilidade e pode ter a vantagem de redução de custo. E também agora a gente pode renovar esse sistema de registro de preço por até 2 anos. Então, a própria lei fala que você faz por 1 ano, prorrogáveis por mais 1 ano, se for o caso, se for necessidade. Não está ainda, não tem doutrina ainda especificada, eu acho que talvez ainda tenha uma certa divergência em relação à atualização de valores. Mas, se vocês colocarem lá, verificarem alguns artigos, há artigos que possibilitam atualização de valores para a prorrogação desse registro de preço. Hoje, com 1 ano, praticamente quando acabou 1 ano, você acaba. Então, o próximo a gente idealmente, talvez, a verificação e análise desses valores do registro de preço. Logicamente, há fornecedores que não vão ter interesse em prorrogar, ok? Mas há também fornecedores e compras que a gente pode prorrogar. E também a possibilidade de a gente não estar ainda de forma direta na legislação, mas do quantitativo que a gente vai fazer, ele seja renovado, como se fosse um contrato contínuo. Não vou falar que ainda está definido isso, mas o TCU, os órgãos de controle estão avaliando essa possibilidade. Ok? Porque senão seria desvantajoso. Você teria que fazer um plano de contratações de 2 anos para que aquele registro de preço fosse possível. Senão ia ter que fazer a licitação todo ano. Ok? Registro de preço ele funciona como xerifado virtual, então você vai ter a disponibilidade lá de contratar aquele objeto de forma através que o órgão precisa, você vai contratar ou adquirir, então ele funciona como um xerifado virtual. A base legal é 14133, entre os artigos 82 e 86. Então, o sistema de registro de preço, ele fala sobre isso. O Estado e o município deve regulamentar o sistema de registro de preço, entendeu? Então, até enfatizei aqui no material didático, deve ter uma regulamentação, sim, do registro de preço do Estado e município, ou utilizar a regulamentação da Administração Pública Federal, que no caso aqui é o decreto 11.462. Até coloquei aqui, posso deixar com vocês depois. Se procurar também no Planalto e no Google, ele vai estar disponível para vocês aí. Ok? Então, o artigo 82, o que fala? O edital de licitação de registro de preço observar quais regras. Então, a especificação da licitação, quantidade mínima, possibilidade de prever preço diferente, quando o objeto é realizado em entregas locais diferentes. Então, todos os critérios devem ser verificados. Então, razão à forma de local de condicionamento, quando a cotação variável. Então, qual que é a cotação variável? Quando você faz uma licitação com maior percentual de desconto. Então, você faz o maior percentual de desconto de combustível, então você vai ter uma cotação variável todo mês. Então, de acordo com a ANP, pode ser que todo mês vai ter uma pequena variação no combustível. Pode ser que também possa ter uma variação alta. Isso aí depende muito do mercado e da avaliação e como que está sendo, como que aquele produto está sendo demandado. Então, todas as condições, regras devem ser colocadas. Então, isso aqui está na lei, o decreto 11.462 da Administração Federal, e deixa de forma mais detalhada, e também fala que sobre a ata, sobre o sistema de registro de preço, sobre outras situações, talvez não deve ser seguida pelos órgãos municipais, principalmente que hoje a gente vai ter um sistema eletrônico de atas. Logicamente, aconselho a administração pública estadual e municipal a cadastrarem no Comprasnet. Nas próximas aulas eu vou falar como se cadastra, principalmente para aproveitar atas de registro de preço da administração pública federal
e principalmente aquelas que utilizam o Comprasnet. Então, toda a movimentação e solicitação de ata de registro de preço serão realizados. Sim, os slides eles são material didático, ok? Então, já está disponível no material na aula 8 lá, e está disponibilizado sim. Vou pular aqui, pessoal, depois eu vou deixar para vocês verificarem, não vou citar, vou deixar falar sobre os pontos principais aqui, então, ok? Aqui sobre o decreto 11462, então, idealmente, estados e municípios é ideal que tenha a sua regulamentação. No caso do decreto regulamentador de administração pública federal, ele colocou de forma detalhada o procedimento, intenção de registro de preço. Então, a gente determina quem que é gerenciador, participante, os critérios de julgamento, a formalização, como que deve ser feita do processo de registro de preço. Então, a possibilidade até da utilização em contratação direta do sistema de registro de preço, como que é realizada a assinatura. Hoje a assinatura, eu acho que vocês aí, não sei se ainda utilizam, mas os órgãos públicos federais, em regra, é praticamente 90% assinatura eletrônica, entendeu? Com token, com Solgov, com gov.br, entendeu? O controle de negociação, cancelamento da ata e demais regras que talvez não estão de forma detalhada na legislação na 14133, entendeu? Mas está no decreto federal e vocês podem também seguir o decreto federal, algumas partes principalmente, para fazer regulamentação municipal ou estadual. Aqui eu cito aqui uma das vantagens da registro de preço em relação a licitações tradicionais, que é a gente não precisa ter a dotação orçamentária. Então, a gente colocou lá na contratação direta, citando aqui, a gente não precisa ter a dotação, e sim a previsão orçamentária, ok? Vai fazer uma licitação tradicional, tem que ter o dinheiro, e idealmente é obrigatório até contratar todos os itens da contratação. Sim, Sandra, a aula ficará gravada sim, ok? Então a gente pode fazer, então, fornecimento contínuo, então a gente faz uma licitação e o fornecedor já vai realizando de forma parcelada, a gente não precisa ter um cronograma, a gente não sabe quanto que vai utilizar aquele ano, a gente talvez tem previsões, talvez situações que não são previsíveis, então o sistema de registro de preço, ele tem várias vantagens, principalmente em relação ao tradicional. E também é vantajoso também para os distantes, então o distante ele vai ter uma ata de registro de preço que ele pode ofertar de forma contínua para os órgãos públicos e também até ofertar essas atas, no caso aí, para os outros órgãos ou unidades, dependendo da situação. Então, a administração pública municipal pode aderir atas do estadual e do federal, entendeu? Então, vocês ficam possível de fazer utilização de atas do Estado, atas do governo, talvez tenha um órgão perto da sua cidade, aí, um órgão federal, faz licitação, você pode aproveitar ela, entendeu? Não precisa, talvez, fazer uma licitação, talvez uma compra, talvez, de alto valor, e vocês verificou aquela ata, vocês podem adquirir e verificar com o órgão. Lembrando que quem utiliza, principalmente os órgãos federais, todas os procedimentos são realizados através do compras.gov.br. Pessoal, só colocar a dúvida em relação ao credenciamento. Vou explicar aqui, pessoal, sobre a carona não foi banida na nova lei, pessoal. Então, vou só responder aqui. Então, o que eu falei adesão é a carona, ok? Então aqui vocês vão colocar aqui adesão. Então, há possível sim, entendeu?
aqui o parágrafo 6º da lei do artigo 85 fala, sim, sobre adesão ao registro de preço, ok? Logicamente, a ata de registro de preço deve permitir, o órgão deve permitir, e ela deve ser vantajosa para o órgão que for realizar essa adesão, ok? Então, pode ser aderido, sim. Então, o órgão municipal, ele pode aderir, por exemplo, a Câmara Municipal pode fazer adesão da prefeitura, no caso, pode fazer de um órgão estadual, pode fazer do município, entendeu? Vai continuar assim, praticamente igual era anteriormente. A única coisa que vocês devem fazer é verificar a regulamentação do órgão, aí, regulamentar aí, entendeu? Pessoal, vou olhar as mensagens aqui, só um minutinho. Você tem. Eu vou só no credenciamento, pessoal, antes de passar para as perguntas. Então, credenciamento não, desculpa. Na licitação dispensada. Então, dispensada que eu falei. Então, a licitação dispensada, sim, ela continua. Ela é referente às alienações. Ela está disponível no artigo 76. Então, a gente tem a licitação dispensada, que é o artigo 76, a dispensável, que é o artigo 75. Então, quando você pode escolher ou está no rol taxativo. A dispensada, no caso de alienação de bens, que é tratando de imóveis pertencentes à autarquia, a gente vai ter que ter uma autorização legislativa, para realizar e fazer talvez um leilão, fazer outra situação, no caso da ação em pagamento ou doação, ok? Então, quem precisar, não é muito comum, talvez prefeitura, talvez utilize um pouco, mas tem a licitação dispensada, ok? E a dispensável, inciso 1, é o artigo 75, ok? Credenciamento. Então, credenciamento vai estar aqui como no artigo 74, também voltando aqui, parágrafo 4º aqui, parágrafo não, inciso 4, em relação ao credenciamento, ok? Já está explicado. Ata municipal pode aderir? No caso, ata municipal, pessoal, deixa eu abrir minha câmera aqui. Ata municipal, exemplo, a Secretaria de Educação fez uma ata. Talvez o município tenha uma ata. A Secretaria de Transporte precisa contratar, talvez são duas unidades diferentes. Então, pode ser que ela possa aderir. Então, isso aí vai ser, mas isso aí vai ser normalmente municípios maiores. Talvez a Câmara Municipal possa aderir, que é um outro órgão, ok? Mas a gente aderir uma ata, o exemplo, citar aqui, Pouso Alegre, aderir uma ata de Santa Rita do Sapucaí, a lei talvez ela não permite. E a doutrina também, ela coloca alguns entraves. Mas, logicamente, tem doutrina que fala que pode, tem doutrina que fala que não pode. Então, aí eu deixo para vocês consultarem seus procuradores aí, entendeu? Posso aderir de um consórcio intermunicipal? Então, a gente tem aqui no município a CIPA. A CIPA, ela fez uma licitação para a região inteira, realizar um exemplo de máquinas e equipamentos, talvez, ou de ônibus. Então, ela fez para a região inteira. A sede dela em Pouso Alegre fez para a região inteira. Talvez o município de Pouso Alegre pode aderir. No caso, o consórcio já está especificado, talvez tenha na legislação, principalmente para os municípios pequenos, se consorciarem e realizarem licitações de forma centralizada, e há uma possibilidade, mas deve ser verificado sim com o seu jurídico. Na licitação 14133, não inclui o município como gerenciador de atos de preço. O gerenciamento, na verdade, não é, você como órgão que vai realizar a licitação, você é o gerenciador, entendeu? Pode ser que não há permissão para adesão à ata de registro de preço, mas sim, o município é um gerenciador, sim, numa ata de registro de preço,
ok? Pode ser que não possa ter adesões, mas sim ele vai gerenciar. Então, o ano inteiro vai ficar gerenciando a ata. Então, você vai ter que verificar se teve as adesões não, se teve as contratações da atas, quando a ata encerrar no primeiro ano, se vai ser necessário prorrogar ou não. Esse é como se fosse o gerenciador. Sobre as adesões, permanece praticamente a mesma quantidade, então, só colocar aqui para vocês aqui. Então, permanece como já era realizada anteriormente. A ata de registro de preço tem que prever, entendeu? O órgão tem que autorizar e o órgão aderente ele tem que justificar a vantajosidade que está pegando aquela contratação. Logicamente, se um consórcio está fazendo uma licitação para contratar várias máquinas, equipamentos, logicamente ele vai sair mais barato do que somente o município contratar. Então, nesse caso, é vantajoso para eles. Então, nesse caso, idealmente seria até eles participarem da licitação e não aderirem depois. Entendeu? Que se participarem, vocês nem precisam ter inicialmente aquela dotação orçamentária. Ok? Pessoal, alguém tem dúvida? Estou à disposição de vocês aqui. Pode abrir o microfone, pode colocar. Pose. Boa noite. Eu estou com uma dúvida aqui. Não estou escutando. Você está com o microfone ligado? Amém? Está ouvindo agora? Está ouvindo? Ah, tá. Espera aí, só um minutinho. Desculpa, Tá, pessoal. tá ok. Eu estou com o meu... Pô, você pode falar novamente? Ah, tá joia. Boa noite. Ana? Eu estou com uma dúvida aqui, porque assim, eu faço a requisição de compras da Secretaria de Educação da prefeitura, né, que eu trabalho. E eu não participo da licitação, né? Mas enfim, eu faço a requisição de compra, né? Faço os orçamentos, né? Eu faço o termo de referências, coisas assim, para fazer a aquisição do ou serviço ou um bem. Aí o que acontece? Quando uma licitação ela é fracassada ou deserta, aí os pregoeiros lá eles repetem 3 vezes, sabe? Para depois fazer uma dispensa caso não haja, né, ali um proponente. Aí, nesse caso, na nova lei, tem uma regra, assim, sabe? Tem que repetir algumas vezes até que use a dispensa. Eu fiquei com essa dúvida. A lei 866, você deve estar fazendo a lei 866, falava que quando deveria ser repetida. Então, era o artigo 24, inciso 5º. Então, deveria ser repetida assim. Na nova lei de licitação, então, até vou voltar aqui e colocar para vocês. Aqui, ó. Então, até aqui, ó, o artigo 3º, então. Contratação. Para a contratação que mantenha todas as condições definidas no edital, realizada há menos de um ano, não surgiram interessados. As propostas apresentadas consignaram precisamente superiores, praticados no mercado ou incompatíveis. Então, e contratação que tenha por objeto. Então, bens, componentes, serviços. Aqui, então, esses dois estão aqui. Os dois aqui, na antiga lei 866, até que posso colocar para vocês, tinha que ser repetido. Na nova legislação não fala sobre a repetição. Entendeu? Pode ser que não, nos decretos, na doutrina, fala, mas diretamente não fala. Então, artigo 24. A antiga lei, então, tinha aqui. Tá? Falava não poder ser repetida. Na nova lei de licitação, não fala nada sobre repetição. Então, deu fracassado, deu deserto na primeira vez, pode fazer dispensa. Lembrando que o quê? No caso da dispensa, pessoal, infelizmente,
alguns casos ela não possibilita o registro de preço, então há critérios de registro de preço agora para dispensa, porém, registro de preço é para utilização com 2 ou mais órgãos, mas não para contratação frequente. Pode acontecer o quê? Que ele vai registrar uma ata de registro de preço, não tem a contratação, talvez você está contratando talvez para 12 meses, talvez ele prefere talvez repetir a licitação do que contratar diretamente, que talvez não tenha orçamento ou não tem lugar para colocar talvez no estoque, se for realizada a dispensa. Tranquilo nisso aí? Não, entendi. Então, assim, não tem, deu fracassado o deserto, pode fazer uma justificativa e E fazer a contra... compra direto, contratar. Isso, na antiga lei tinha que repetir, na nova lei não. Pessoal, Obrigada. mais alguém, pessoal? Pessoal, então, acho que a gente até estendeu o horário, não que a gente atrasou um pouquinho para iniciar. Tem mais alguém que tá tranquilo? Pessoal, vamos encerrar a gravação então? Ok? Vai estar. A gravação vai estar disponível para vocês daqui a pouco.